velho. Bom, eu vou ter que repetir, segundo o nosso técnico, o Edson, porque estávamos sem som. Agora estamos com som. O programa Dimensão Espírita entra hoje numa nova etapa na sua transmissão. Vocês estavam acostumados a nos ouvir pelo rádio e, de um tempo para cá, a rádio também permitiu a transmissão pelo Facebook. Pois agora, daqui para frente, nós vamos transmitir apenas pelo Facebook. E nós estamos fazendo isso diretamente de uma das casas espíritas, mais precisamente do Consolador Prometido de Sara. E nós temos agora, então, mais liberdade, mais facilidade e menos custo na nossa atividade. Conosco, aqui vocês estão vendo os companheiros de sempre. À esquerda, Jefferson Sotero, que vai dar um bom dia para vocês nesse instante. Bom dia a todos, bom dia aos amigos da mesa, a todos os nossos amigos do Facebook. É um momento especial para todos nós, uma felicidade muito grande de fazer parte desse grupo, desse trabalho que com certeza a espiritualidade nos orientou, nos encaminhou. Espero que todos possam aproveitar a oportunidade de estudarmos juntos a doutrina espírita. À direita, Dorilda, faz parte da história do espiritismo da região sul, essa figura ímpar. Prazer de estar conosco também e veio especialmente de Joinville hoje para participar do programa, né, Dorilda? Realmente, bom dia a todos aqueles que nos sintonizam conosco nesta hora. Bom dia, minha querida equipe da mesa que toca o programa. Eu sou apenas mais um elo desta corrente desde que iniciou. O programa está no ar há 5 anos. Começou por 1 ano, né, Giba? Exato. E hoje estamos já fazendo 5 anos ao vivo. Todos os sábados nós vencemos os nossos compromissos para ter este compromisso maior com a doutrina. A partir de agora, usando esta tecnologia maravilhosa que Deus permite que, sem custo, nós possamos continuar chegando até os vossos lares. Mais na ponta, o nosso Edson Castanhetti, que também é o nosso técnico de som, que está cuidando aqui. Nossa, faz tudo. Faz tudo. Ele cuida de tudo, da parte da imagem, da parte de som. Bom dia, Edson, tudo bem? Bom dia, Gilberto. Bom dia, Dorilda, Jefferson. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. Pedimos desculpas porque teve, apesar de todo o treinamento que a gente fez aqui 1 hora antes, mas na hora H sempre acontece alguma coisa que é para a gente aprender a lidar com essas tecnologias novas. Mas a gente está muito feliz de poder continuar levando o Dimensão Espírita agora para o nosso canal no Facebook, a todos aqueles que apreciam, que gostam, que vivem a doutrina espírita. Bem, vamos aproveitar a presença da Dorilda, porque já que nós estamos no novo marco da transmissão da doutrina espírita, né, Dorilda, o Kardec, eu estava lendo inclusive ontem, em 1800, ele morreu em 69, 1869. 1868 ele escreveu uma mensagem interessante para quem lida com comunicação, dizendo que era importante que o espiritismo se divulgasse através dos jornais, que na época era um meio de comunicação que existia com maior poder, porque não tinha rádio naquela época, não tinha televisão. E ele via a necessidade de que o espiritismo não ficasse restrito às casas espíritas, que ele chegasse ao conhecimento das pessoas, porque o espiritismo é libertador. Então, quanto mais pessoas tomassem conhecimento dessa mensagem, pelos diversos meios de comunicação, ele recomendava o jornal, que assim fosse feito. Agora, hoje, vocês vejam só, né? Nós temos tantos meios de comunicação ao nosso dispor, e é claro que nós temos que aproveitar isso para divulgar a nossa abençoada doutrina. Doutrina, você pode contar um pouquinho da história da divulgação da doutrina? Você participou na nossa região aqui? Primeiro, eram só nos centros espíritas, né? Exatamente. Primeiro era um trabalho de formiguinha.
tinha 1, 2 casas espíritas só, Criciúma e Araranguá, aqui da nossa região. E lutávamos com a dificuldade do meio de transporte, de comunicação, porque era via telefone era caro, e a gente tinha que ir implantar a doutrina em casas espíritas em todas as regiões. E isto foi feito passo a passo, indo, descobrindo médiuns naquela cidade, formando grupos de estudo, e isso foi divulgando, tomando vulto. Hoje nós temos, eu já perdi a conta de quantas casas nós temos na nossa região. Na época, são mais de 20 casas espíritas na região. Eu deixei aqui implantado, né, no tempo do conselho, 12 casas espíritas, desde Lauro Miller, Braço do Norte, Uruçanga, veio vindo até Araranguá, Jacinto Machado. Hoje já temos em Jacinto Machado, veja só, que não existia lá no pé da serra, lá em Praia Grande. E isso foi crescendo e viajando muito para a federação. Depois começou então a sermos respeitados, recebemos convite para ir ao rádio. Então comparecemos em muitos programas de rádio da cidade para dar entrevistas acerca da doutrina espírita. Durante 7 meses, uma rádio de Morro da Fumaça manteve um programa espírita no ar. Nós íamos todas as sextas, gravar o programa às sextas-feiras à noite para ir ao ar ao domingo de manhã. Então, naquele tempo, a estrada do Morro da Fumaça aqui por dentro não existia, estava em obras. Nós íamos pela BR. Parece que os empecilhos aconteciam. Toda sexta-feira dava temporal. Caía eucalipto na BR. Nós tínhamos um Chevette, velhinho, eu e meu marido. O farol do Chevette era ingrato, não iluminava. Aquelas torrentes de água, lá íamos nós gravar. Nós sempre tínhamos um programa a mais gravado no caso de uma emergência. Durante 7 meses o programa foi levado ao ar no Morro da Fumaça. E hoje nós temos a Casa Raio de Luz lá. Começou com um programa na rádio de lá, que depois a rádio... Primeiro veio a rádio, depois primeiro veio o programa, depois o Centro Espírita. Que legal. Ali começou, eles a se interessar, nos procuraram. Depois nós ficamos mais 2 anos, eu e a Mário Villagrán, indo toda segunda-feira fazer uma palestra e depois estudar com eles. E hoje o centro tem sede própria, bem no centro de Morro da Fumaça, vocês conhecem. Então, era mais difícil, né? Mas nós vemos, Giba, que Kardec, ele diz, os espíritos dizem a Kardec, que o espiritismo iria crescer com os homens, sem os homens e apesar dos homens. Quer dizer, muita gente que achou que o espiritismo acabaria, que ele, pelas perseguições, pela incompreensão alheia, pela dificuldade, porque ele é totalmente livre de uma organização em que há um pastor que é remunerado para trabalhar na casa espírita, né? Todo mundo é voluntário, todo mundo vai por amor, todo mundo vai com o seu próprio custo de a pé, de bicicleta, de carro, de avião, mas vai com os recursos próprios. Então o pessoal achava que isso ia acabar. Mas vemos que hoje aí a tecnologia abençoou de forma que o espiritismo está no mundo inteiro, no Brasil inteiro, ao vivo, online, né? E nós, espíritas, temos agora esta graça de ficarmos durante esses 5 anos na rádio, e já depois no Facebook, todo mundo levando esta mensagem, e agora nós já estamos transmitidos sem onerar as pessoas que cooperaram tanto para que o programa fosse ao ar. Aproveitando a tecnologia. Eu estava vendo, Dorilda, um dado ontem dizendo que nós temos 3,8 milhões de espíritos que se declaram espíritos no Brasil. Mas nós temos 30 milhões de simpatizantes. Que quer dizer, são de outra encarnação. Sim. Eu sempre digo que a doutrina é a terceira, assim, em número de adeptos, porque tem a Igreja Católica, tem os evangélicos, né? Mas com certeza nós somos o primeiro disparado em número de simpatizantes. Pessoas que de uma certa forma têm admiração pela doutrina, não se declaram, mas estão assistindo livros, agora podem assistir o nosso programa pelo Face e tantos outros mecanismos, né? Nós observamos
num fato que aconteceu no ano passado, quando nós sorteamos um ingresso para o show que teve no Teatro Elias Angeloni, daquele grupo espírita que veio fazer um teatro aqui muito legal. E o Gilberto fez a ligação, abriu a ligação, a pessoa ligou, e depois o Gilberto passou a ligação para mim, para que eu pudesse pegar os dados e entregasse o ingresso para ela. E aí eu percebi, porque ela não conhecia uma das casas espíritas, em especial o Círculo da Luz, eu percebi que ela era não espírita. Porque todos do meio espírita conhecem todas as casas de Criciúma. Então, na rádio, no caso, né, alcança um universo muito grande de espíritas e não espíritas simpatizantes que gostam de ouvir a mensagem que o programa se propõe a trazer. Isso é importante, né? Que vai para todos. Muito importante. Isso é, de sobremaneira, os caminhos que Jesus nos fala, né? E os espíritos, que Deus tem estradas, caminhos por onde o mundo nem tem estradas. Então, às vezes, nós não temos uma estrada, mas Deus tem caminho para fazer isso chegar ao povo. Porque vocês observam que a mais simples pessoa, o mais humilde trabalhador, ele tem um celular. E ele está sempre conectado. Então, ele vai se conectar pelo programa. Não é mesmo? Exato. Então, Dorilda, até vou aproveitar aqui o livro que está na sua frente. Esse aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas pessoas pensam que Kardec escreveu um novo Evangelho. Kardec não escreveu um novo Evangelho. Kardec colheu o ensino moral de Jesus, que está nos 4 Evangelhos, o ensino moral de Jesus, colocou ele de forma organizada aqui à luz da doutrina espírita. Ou seja, o Evangelho de Jesus explicado à luz da doutrina espírita. É um livro fabuloso, né? Nós que somos espíritas lemos ele praticamente todo dia, né, Dorilda? Várias vezes por dia, né, É gente? um grande medicamento. E a gente recomenda para vocês também que leiam. Qualquer lugar que você abrir aqui para ler, tem uma mensagem importante, porque é o ensinamento de Jesus explicado à luz da doutrina. Vocês se lembram da afirmação de Jesus, que disse que iria, mas queria mandar um Consolador, né? Que ia ensinar todas as coisas e relembrar aquilo que ele tinha dito. E esse Consolador chegou em 1857, é a doutrina espírita, que veio através do Livro dos Espíritos. Hoje ele tem 1019 questões, a segunda edição 1019 questões, porque a primeira edição veio com 501 questões, e ali está explicado tudo, né, que a doutrina nos traz de espetacular para a nossa vida. Eu sempre digo, se não servir para a nossa vida, para que serve, né, doutor? Giba, é verdade, né? Se ela não servir para nós, vai servir para quê? Para quê? Começa por nós. E lembrando sempre, como você bem disse, o Evangelho é de Jesus. É segundo a orientação dos Espíritos, né? Esclarecendo aquilo que para nós torna difícil. Exatamente. Né? Porque se nós não estudarmos Kardec, nós não vamos entender Jesus. Porque Jesus já falou de reencarnação, falou de comunicação com os Espíritos, ele praticou isso, mas os homens não entendiam. Então os Espíritos vêm esclarecendo aqueles tópicos de Jesus. Mas eu queria ressaltar o seguinte, os Espíritos já usam esta tecnologia online há muitos anos. Pela vibração do pensamento, sim, exato, pela intuição, pelos fenômenos que acontecem a toda hora, em todos os lugares, e que não tinham antes explicação, que eram obras demoníacas, e hoje vemos a elucidação através da ciência, da tecnologia. Então, é óbvio que a doutrina espírita, ela encaixaceia nesta tecnologia, né? Porque quando o André Luiz psicografou o livro através do Chico Nosso Lar, ele já relata o rádio, as transmissões ao vivo, a TV que nem tinha ainda aqui na Terra. Lá na espiritualidade, eles começam a assistir já as discussões para a Guerra Mundial que ia começar. E já descreve isso lá no livro, em 1942. Então, vejamos, por que nós hoje não estaríamos aproveitando, né? Por que a doutrina não seria levada dessa forma? Muitos criticam que nós não devíamos usar no centro espírita o data show.
Ah, não, é muito fácil fazer palestra. Se vocês soubessem como é difícil estudar toda uma palestra e mantê-la no pensamento, né, Gilda, sem anotações, e chegar lá, falar, explicar datas, gravar tudo, porque a nossa idade também vai passando, a nossa memória também vai encurtando. Então o Data Show facilita-nos a vida e traz quadros visuais magistrais da abençoada doutrina. Então os espíritos não ficam fora desta tecnologia. Eles estão trazendo, informatizando, trazendo até nós a cada momento. E nós temos que nos modernizar, não é isso? Exatamente. E Gilberto, como tu evidenciou, a doutrina, aliás, eu acho que foi a Dorilda que falou, a doutrina é feita de graça, né? É. Nós fazemos a doutrina espírita, nós levamos a doutrina espírita e não cobramos nada. E tirar pessoas das cadeiras das reuniões e transformá-las em palestrante requer todo um cuidado. E todas essas ferramentas que agora a modernidade nos traz faz com que essas pessoas que têm alguma insegurança possam se auxiliar do computador, do iPad, do celular, do Data Show, de todas essas ferramentas que podem trazer a sua luz, as informações, quando ficariam simplesmente dependendo da sua memória e aí não seriam palestrantes. Então, eu acho que a tecnologia ajuda muito a tirar novos palestrantes das cadeiras de ouvintes, transformando em novos palestrantes. Exatamente, exatamente. E nós, como trabalhadores do Cristo, voluntários, porque na verdade nós todos somos voluntários nesta tarefa, temos que adotar sim esses princípios basilares de estudo, porque nós não somos só ouvintes, né, Edson? Nós somos visuais também, auditivos, nós precisamos ver, uns precisam ver, outros precisam ouvir, outros precisam ler. Então, toda essa tecnologia só vem enriquecer mais e mais a nossa tarefa. Eu estava comentando com a Dorilda que coincidência, né? Deste ano de 2019, completa exatamente 40 anos, quando eu comecei na TV Eldorado de Criciúma, no ano de 1979, trabalhar, né, como apresentador de telejornais, trabalhar a imagem no ar. Naquela época era um marco na região muito grande, porque a TV, ela era transmitida daqui, a central, aqui em Criciúma, na nossa região, para todo o estado. E hoje, né, nós temos aí a possibilidade de fazer transmissões com a nossa imagem de qualquer lugar que a gente esteja, da nossa casa, da rua. E hoje nós estamos transmitindo de uma casa espírita este programa, que nós esperamos que este formato que nós estamos apresentando para vocês seja bem aceito, né, Vanessa? Sim, e nós esperamos que você compartilhe com seus amigos e também comente, mande nos dizer como a imagem está chegando, o que nós precisamos melhorar, o que você gostaria realmente de ver, de ouvir, de conhecer, para que a gente possa também ir atualizando e modernizando o nosso programa, não é isso? Eu vejo uma coisa assim, interessante para todos nós, assim, eu sou do Nordeste, então faz 16 anos que eu estou em Criciúma, e a tecnologia também me pega de uma certa forma o seguinte, né? Eu fiz uma palestra no Ceará de Jesus, uma casa aqui de Criciúma, que ele já faz transmissão ao vivo, e no momento da palestra eu pude falar diretamente para o meu pai, né? Ele estava assistindo em Natal, no Rio Grande do Norte, eu disse, ó pai, esse aqui, eu expliquei para ele, e o público assistiu tanto na plateia, que estava no centro espírita, como as pessoas assistindo pela internet. E aí uma possibilidade que a gente tem. Agora, uma outra coisa também que eu acho interessante é a responsabilidade que nós passamos a ter. Porque a partir do momento que a gente assume uma postura de trabalhadores espíritas e nos colocamos à disposição de auxiliar as pessoas pelos meios de comunicação, o nosso conhecimento, o nosso estudo tem que ser redobrado. Não é? Porque nós sofremos críticas, nós sofremos as observações das pessoas, e isso serve para todos nós trabalhadores, seja que a gente está aqui hoje nesse momento na frente das câmeras, como as pessoas que estudam para fazer as palestras, porque as pessoas estão mais exigentes, né? Elas querem mais o conhecimento da doutrina espírita e a gente precisa realmente se dedicar a estudar para que ela seja passada de uma forma simples, clara e correta. Né?
em Jefferson. E o Jefferson é um homem de sorte, porque se no Ceará ele conseguiu falar com o pai dele, que estava ali em Natal, agora observo que a dona Luísa, sua mãe, também está online te ouvindo, aproveitando essa oportunidade de compartilhar conosco o programa e te vendo, né? Que bom. Como eu estou em Joinville por uma necessidade momentânea, mas já faz 2 anos, mas eu tenho a esperança ainda de voltar para o meu apartamento aqui, eu também assisto lá os sábados e fico pé da vida quando não entra, ou o celular não conecta, ou eu não sei mexer, embaralha tudo, mas eu vejo outra hora. Depois, outra hora, eu vejo o programa todo, sei tudo, participo de tudo. E gosto de estar sempre atualizada acerca da doutrina. Mas estamos aqui, meus irmãos, para falar de doutrina espírita, abençoada doutrina. Não é mesmo, gente? Exatamente. Então, como eu havia feito aquela introdução, interrompendo aí a explicação da Dorilda a respeito das comunicações, Kardec nos traz a doutrina como um consolador prometido por Jesus, explicando tudo aquilo que na época ele não pôde ensinar. Então a gente poderia ver aqui os princípios, né, da doutrina que ele trouxe nessa maravilhosa obra. Por exemplo, a existência de Deus. Qual é o principal? A doutrina espírita, ela traz a primeira pergunta no Livro dos Espíritos, que compõe-se de 1019 perguntas e respostas, que Kardec elaborou e fez a vários espíritos, através de médiuns, em várias regiões do país. Veja bem, Kardec botava a mesma pergunta para várias cidades, em vários grupos diferentes, para testar a resposta. Vemos que dificuldades, né, Giba? Naquele tempo era pelo correio, e ele recebeu mais de 70 cadernos imensos de comunicações dos espíritas por toda a Europa, até na Rússia. Mandaram para ele quando souberam que ele estava pesquisando. E lá ele propôs a primeira pergunta: que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus. Ele perguntou que é, qual a matéria, o que compõe? E os espíritos responderam unanimemente que é a causa primária de todas as coisas. Quer dizer, a causa primeira é o Criador incriado. Tudo começou dali e evoluiu com ele. Então, para aqueles que acham que a doutrina espírita não tem ligação com Deus ou não acreditam em Deus... Já começa na primeira pergunta. Já está ali a primeira pergunta. Pô, Kardec já submeteu esta pergunta. E a resposta é causa primeira. Quer dizer, nós seguimos esta linha. Deus é a causa primeira de todas as coisas. E a inteligência suprema como está na resposta. Como está na resposta. Então, do universo. Então, não existe nada que venha contrariar esta mensagem que os Espíritos... E depois da primeira pergunta, vem outras perguntas que diz que Deus também é amor, imutável, todos os seus predicados preditos em todos os credos. Eu me lembro que o primeiro programa que nós fizemos em rádio, que eu perguntei para a Dorilda assim: Dorilda, qual é o atributo de Deus que você mais acha importante? Aí a Dorilda respondeu: a justiça divina. A justiça divina. Fala antes. Eu gosto muito assim, porque essa pergunta, para mim, ela é a base da doutrina espírita e a base da busca do estudo. Porque, por exemplo, a gente teve vários casos esse ano, início de ano, de tragédias, né? A gente teve o Brumadinho, a gente teve os Jovens do Flamengo, teve o Boechat, que é um repórter muito famoso no Brasil. Então, algumas tragédias que veio e as pessoas perguntam: onde é que está Deus, né? Onde é que está Deus? Então, quando a gente aprende na pergunta número 2 dos Espíritos que Deus é a causa primária de todas as coisas, mas principalmente a bondade e a justiça, para nós espíritas é uma tranquilidade, porque Ele está no comando de tudo, né? Então, quando você olha para uma tragédia, mas você sabe que Deus é bom e Deus é justo, falta um entendimento de entender onde é que está a bondade e a justiça de Deus naquela tragédia. E aí a doutrina vem nos clarear, não é? Porque quando você diz que Deus é bom e Deus é justo, mas abre uma grande interrogação na sua vida, uma grande dor, um grande sofrimento. Quando você levou o meu filho, que tinha 13 anos de idade, com todo um futuro pela frente,
jogando futebol, como aconteceu com os Isso. meus. Como é que Deus permitiu isso? A mãe deve estar perguntando. Como é que você vai me dizer que Deus é justo porque eu estou enfrentando um câncer, ou eu estou desempregado, ou meu filho morreu? Aí a gente vai entender a força da doutrina espírita, porque é o que vem logo depois da primeira pergunta, né? Vem toda uma obra trazendo a explicação para que a gente chegue a essa conclusão que Deus é bom e Deus é justo. Como é que nós iríamos compreender esta palavra, Deus é justo, se nós não tivéssemos o esclarecimento que a doutrina dos Espíritos nos dá? Deus não condenou ninguém ao sofrimento, mas a Terra, desde os seus princípios, ela sempre é tomada pela força, pela destruição, pela guerra, pela maldade, pela calúnia, pelo furto. Onde estão estes malfeitores? Foram perdoados. Mas então qual a razão de ser bom e amar? Qual a razão de ser um homem digno, trabalhador? Se os outros é que levam É vantagem. que levam vantagem. Onde está a justiça de Deus nesta hora? Então, meus irmãos, não nos esqueçamos que Deus não julga, não pune ninguém, mas concede ao homem o direito de purificar a si mesmo, resgatando um passado delituoso. Eu fico perguntando, porque eu tenho em casa uma filha, a única que eu tenho, ela é advogada, e a advogada é danada. Bicho, Pois é, né? eles fazem perguntas, eles conhecem tudo, né? Eles furucam até achar um meio de condenar ou de absolver. Então ela diz assim, ela me questiona: mãe, agora explica. Explica como, mãe? Botaram essas crianças dentro de um container, todo lacrado, botaram grade na janela, chavearam a porta para eles não saírem, e pegou fogo. De todos 10 se foram. Mãe, me explica agora. Querendo questionar a justiça de Deus. Aí eu disse a ela: filha, senta aqui, vamos conversar. Lembra-te do nazismo, de Auschwitz? O que faziam com as pessoas? Botavam dentro de um barracão fechado, lacrado, a 7 chaves, com grades, e espalhavam gás. Ou forno, botavam fogo, e eles estavam vivos. Será que as pessoas que acionaram aquela turbina, aquele fogo, aquele gás, aquele que assinou o decreto, aquele que mandou, porque todos são envolvidos, não é só o ato em si de uma figura, são muitos os envolvidos, ficaram impunes? Estão condenados ao inferno de fogo para toda a eternidade? Qual é a vantagem? E aquele que sofreu, como é que ficou justificado? Então, minha filha, pensa. Eles mesmos se candidatam à prova. Nós mesmos nos candidatamos à prova, filha. Parece agora injusto, né? Mocinhos. Olha que felicidade. Com 13 anos já cumpriram o seu resgate. Saíram da terra felizes, livres. Houve sofrimento? Não. Estavam dormindo. Nem perceberam. Porque Deus é justo. Não foi Deus que puniu, que foi lá e acionou o fogo. Podia ser em outra circunstância. Mas havia ali a necessidade daquele resgate, assim como aquele circo em Niterói, naquela época, que milhares de crianças foram. E assim nós vamos vendo outras e outras. Haroldo Dutra falou sobre Brumadinho, disse que Deus é tão justo que reúne as pessoas certas no local certo. Até no catarinense estava lá. Interessante, porque a gente vê às vezes as pessoas depois: eu não embarquei no avião que caiu, Deus me ajudou. Não ajudou os outros que caiu o avião? Não tem nada a ver. Aquele não tinha que passar por aquela experiência. Nós somos atraídos às situações e às pessoas de acordo com a nossa necessidade reencarnatória. Nós temos que entender uma coisa muito simples no Espiritismo. Nós temos as expiações, nós temos as provas. Expiações são experiências obrigatórias pelas quais nós temos que passar para nos ajustar de acordo com a lei. Eu gosto de dar muito exemplo. Vamos dar a minha netinha, ela quebrou o braço, daí foi botar numa tala. Ela tem que passar por aquela expiação para o braço dela voltar ao normal. É um ajuste da lei, a gente se ajusta com a lei divina. Essa é a expiação, é obrigatório. Mas existem as provas, em que a gente mesmo escolhe, né? Então a gente não tem como saber se aqueles meninos, por exemplo, que estavam espiando ou se submeteram a uma prova. Às vezes até vem em missão. Jesus, Exato. por exemplo,
veio numa missão em que ele tinha que passar pela cruz. Para nos mostrar. Ele não era nem uma expiação, nem uma prova, era uma missão. Então, sempre que essas situações ocorrem, é porque a gente analisa a coisa do ponto de vista material. Sim. Se a gente analisar do ponto de vista espiritual, como diz o Jeff, retornaram para a parte espiritual. Exato. Passando por aquela experiência ou obrigatória, que é a expiação, ou por escolha dela mesma, que no caso é uma prova. E quantas destas famílias... Desculpa, eu só queria lembrar, porque quando a gente dá essas explicações baseadas na doutrina espírita e o manancial de informações que a gente já tem, das expiações que talvez o pessoal de Brumadinho, os meninos do Clube do Rio de Janeiro passaram, nos parece muito frio, mas a gente sempre tem que lembrar, a gente faz e traz essa explicação sobre o aspecto doutrinário, mas na verdade nosso coração também sangra de dor. Imagina. Por todos aqueles que morreram, pelos nossos que se vão, porque a gente acha que o espírita não chora porque o parente morre, né? Não, a gente tem a mesma dor, inclusive a nossa dor talvez seja mais dolorida, porque a gente entende. Exato. Né? Sabe o que está acontecendo? Então, quando a gente dá essas explicações, parece muito frio. Não, é explicação frente ou usando o manancial doutrinário que a gente estudou. Mas o nosso coração sangra igual a todos os outros. E a gente só vai entender plenamente o que aconteceu quando a gente retornar ao mundo espiritual. Aí é que a gente vai entender plenamente aquela experiência. Aceitar, né? A gente vai entender, porque a gente só supõe, de acordo com a orientação espiritual, ou é uma expiação, ou é uma prova, uma missão. Mas saber mesmo por que aconteceu, a gente não tem. Não tem direcionamento. O Edson, nós tanto sofremos que, segundo a espiritualidade, seria muito ruim para nós se nós não condoêssemos da dor alheia. Nosso coração seria seco. Onde se faz o amor, né? Onde se faz o amor. Quando tu chora pela dor alheia, como o Chico, quando ia a um enterro, um velório, perguntaram para ele: Chico, o que é que tu faz diante de uma família que perde alguém muito querido? Ele disse: eu chego lá, abraço a pessoa e choro junto. Porque eu não tenho palavras para... E adianta a palavra? Não. Por isso a doutrina ela é consoladora, ela não é curadora. Ela consola porque a gente tem esclarecimento. Não, aqui houve uma atuação da lei de causa e efeito. Não foi uma injustiça de Deus, levar o meu filho ou teu filho. E quantas destas famílias não se reformularam diante da dor? E tem a mensagem, né, de Jesus, né, quando ele vai falar: deixai os mortos enterrar os seus mortos, e vai anunciar o reino de Deus, né? Então é justamente diante de um desencarne de um pai, de um dos seus seguidores, né, que o jovem pede a Jesus para enterrar o pai, e Jesus fala para ele: meu filho, deixai os mortos enterrar os seus mortos, e vai anunciar o reino de Deus. Como o Edson está falando, e a Dorilda falou também, no momento de dor a gente dói, mas a doutrina é uma doutrina raciocinada. A gente usa a razão diante das situações, que para aqueles que não conhecem realmente parece ser uma frieza, mas é uma compreensão, né? Existe uma finalidade. Os espíritos, quando a gente está estudando a doutrina espírita, eles são bem duros com a gente, né? Eles colocam a gente na parede. E tem uma mensagem que me chama muita atenção, que ele diz o seguinte: essa visão estreita, né? Nós temos uma visão estreita, o que o Giba estava falando, né, Giba? Que é a visão materialista. Então, quando você tem a visão do berço ao túmulo, a morte é uma desgraça, mas na verdade a morte é uma lei de Deus. Nós nascemos e todos nós vamos morrer. E eu sempre digo para os meus amigos, quando a gente conversa numa desencarne ou em palestra, é que nós perdemos tempo muitas vezes sofrendo, não é? E não analisando o que nós devemos aprender com essa morte. Né? Porque cada pessoa que morre, o tipo de morte, ela está trazendo uma lição que pode mudar a nossa vida, pode mudar o planeta. Mudam leis, né? Porque às vezes o que acontece, Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, ele diz o seguinte: que a dor é necessária para uma mudança. Se você não muda, a dor continua. E se você não muda, ela vem mais forte, com mais consequências para ver se você muda. Aí você pega Brumadinho, teve o problema de Mariana, né? As pessoas meio passaram a vista: foi um acidente, não vai acontecer de novo. Aconteceu de novo, para ver se as pessoas se modificam e vão cuidar para não ter outra. Só que Mariana é um escândalo para a humanidade e a sociedade se perceber. Mas na sua casa está tendo escândalo. Está tendo uma dor pequena na sua casa, que ela está dizendo: mude.
E se você não muda, a dor continua até vir uma dor muito forte para ver se a gente altera o nosso caminhar, né? É isso, Dorilda. Então, a maior característica divina é a justiça. É a justiça. E isso a gente não pode em nenhum momento questionar. A gente pode não entender. Eu tenho um amigo, né, que ele diz assim: Gilberto, está tudo certo. Aí eu disse assim: mas e quando está errado? Não, quando está errado, tu pensa que está errado. Mesmo diante do erro. Na tua visão está errado, mas perante Deus não está errado. Está tudo certo. Os espíritos não dizem que a dor é uma bênção? Às vezes Deus toma um encaminhamento na nossa vida e nós achamos que aquilo é uma coisa que não devia de ter acontecido. Eu vou contar uma experiência própria. No caminho para cá, eu comentava com o Jefferson, a minha ida para Joinville foi uma necessidade porque o meu marido está acamado com Alzheimer, não é novidade para ninguém. Eu precisei morar com a filha para poder manejar com ele, porque ter cuidadores é muito dispendioso. Além da despesa que ele gera, né? Com medicação e com tudo mais. Então, mas foi, Jefferson, uma bênção na minha vida. Eu fiquei muito revoltada quando eu fui. Eu estranhei muito, eu fechei meu apartamento aqui, carro na garagem, toda a minha vidinha organizada, o programa de rádio que eu amava, como amo e continuei vindo, né, Giba? Nesses 2 anos, uma vez por mês, sempre tive aí. E quando não vinha, ainda mandava mensagem gravada de lá. Então, mas foi uma bênção. Depois de um ano, eu comecei a ver, eu estou indo para o 3º ano em Joinville, a felicidade que foi eu ir lá. Porque em Joinville, na Casa Espírita Paz do Senhor, se estuda a doutrina espírita. É menos mediunismo, tem os grupos mediúnicos, mas estuda-se todo dia tem estudo. Tem estudo das obras de Joana, aos domingos, 1 hora. Tem estudo da segunda parte das obras de Joana, mais 1 hora. 2 horas domingo. Se estivesse aqui, possivelmente você não estaria estudando Joana. Não estaria estudando Joana. Estudo na segunda-feira o Livro dos Espíritos, 1 hora, o Evangelho, mais 1 hora, e trabalho nos outros dias, Giba. Agora fui convidada à quinta-feira, à noite, às 8 horas, participar do Evangelho Terapia, e depois de 1 hora de estudo só com os orientadores. Então, Giba, eu aqui coordenava grupo, dirigia, trabalhava na Casa Espírita, dava passe, atendia no fraterno, mas eu dirigia grupos e grupos, anos e anos, mas eu não tinha tempo para sentar e ser aluna. Lá eu estudo como qualquer aluno sentado na plateia. Já estou também lá na tribuna dando aula, porque eles me convidaram e eu acabei aceitando. Só que foi uma bênção estudar Joana de Ângeles. Ela reforça na sua série psicológica a nossa reforma moral. É importantíssimo que estudemos o Espiritismo. É importantíssimo que estudemos de novo o Livro dos Espíritos e de novo, como diz Divaldo, 100 anos é pouco para estudar. Por quê? Porque nós precisamos conhecer a doutrina. Porque o mundo está se transformando. A Terra está se modificando. Essas mortes coletivas não são nada mais do que essa transformação que está acontecendo, esta purificação do ambiente na Terra. Eu ouvi uma palestra muito interessante, que o espírita, agora me fugiu o nome, lá em Minas, eu ouvi pelo Zap, ele está comentando que está uma guerra aqui em cima. Aqui em cima quer dizer na zona umbralina. E sabe como é que essa guerra está se apresentando para nós? Pelas grandes catástrofes da natureza. Você viu essa semana passada, no Rio de Janeiro? Chuva. A chuva entrava pela janela, assim, levava o carro, mesa, geladeira, pessoas. Você viu São Paulo essa semana? Você viu aqui em Santa Catarina? Então, há uma revolução. Os relâmpagos, as trovoadas estão imensas, porque a espiritualidade está movimentando forças negativas e jogando na Terra para que a natureza vá se modificando. E Jesus virou o foco de luz para a Terra. É um facho de luz tão grande que todas as coisas estão sendo descobertas. Santo Agostinho diz no Evangelho segundo o Espiritismo que a inclemência da natureza e a convivência com a perversidade humana, esse duplo árduo trabalho é o que faz amadurecer os espíritos. É essa visão que os espíritos querem nos trazer, é o seguinte:
como o Giba disse, está tudo certo. Mesmo quando está errado, está tudo certo. Não é? Está tudo certo. É um processo evolutivo. Eu acredito que o espírita, ele tem que ser aquele ser humano que ele não se envolve com os problemas emocionalmente. Porque quando ele se envolve emocionalmente, ele perde a razão dele. Então o que acontece? Quando você começa a perceber que é um processo evolutivo, faz parte ter a tragédia, faz parte ter a violência, porque é através desse processo que a inteligência dos seres humanos vão avançar. Exatamente. Não é? Quando você supera uma dor, você tem que superar evoluindo, para que lá na frente você não caia no mesmo problema. Porque, segundo a necessidade de transformação, é através da dor, né? Não é através do paraíso. A Dorilda traz muito bem aqui a lembrança da psicologia espírita, que é trazida pela irmã Diângela, que explica uma coisa muito simples. Nós somos espíritos milenares, trazemos um conteúdo psíquico, ou seja, dentro de nós existe um registro de tudo que nós passamos, das experiências que nós passamos, dos que nós vimos, do que nós ouvimos, do que nós aprendemos, está tudo guardado lá dentro de nós. Das tragédias que nós vivemos, das experiências negativas, tudo está guardado dentro do nosso psiquismo, do nosso espírito. O Jung fala que é uma ilha no oceano. Então, o consciente é uma ilha, o inconsciente é um oceano. Então, o conteúdo psíquico que nós temos lá inconsciente é muito grande e ele afeta a nossa vida. E aí, em cada experiência que nós temos encarnatória, nós vamos acrescentando coisas e somos influenciados por aquilo que nós temos dentro de nós. Então, às vezes, a gente quer fazer uma coisa, hoje eu não vou brigar com ninguém, hoje eu vou virar o dia, em paz, não vou responder para minha mulher, não vou brigar com meu marido. Aí a primeira coisa que a pessoa responde lá, já vai começar de novo. A gente já. Porque não está dentro de nós ainda todo esse conteúdo. E é muito difícil mudar. É muito difícil, porque você tem que trazer para o consciente e mudar gradativamente através de uma encarnação, não consegue mudar. Ô Giba, será que não foi por isso que o Emmanuel falou para o Chico, disciplina, disciplina, Sim, disciplina? Nós não somos disciplinados. Vamos. Então a gente tem que ter essa consciência de que somos espíritos milenares, que nós estamos agora passando por uma encarnação com o objetivo de aprendizado da lei divina, e tendo essa compreensão, ou seja, a visão espiritual e não material do que nós somos, né? Porque quando pergunta assim, Dorildo, quem tu é, Dorildo? Aí Dorildo diz, eu sou Dorildo, e vai contar as tuas coisas da tua vida. Mas esse é o teu verdadeiro ser? Não. Esse ser, quem é esse Eu ser? estou, Dorildo, É esse ser que nem nós sabemos quem é. É verdade. Então nós temos que aproveitar as experiências que a espiritualidade coloca no nosso caminho, como a nossa família, com a qual nós temos que conviver, a casa espírita com as pessoas que a gente tem, o serviço onde nós estamos trabalhando, a cidade onde nós estamos morando, aproveitarmos todas essas experiências para conhecermos a nós mesmos. É verdade. Só aí que a gente consegue mudar um pouquinho, vai mudando devagarinho e vai evoluindo, que é o objetivo da encarnação. Hoje, até uma outra coisa assim, eu recebi um presente do Seara de Jesus, a casa espírita que eu frequento, a oportunidade de dirigir o grupo Gabriel Delane, e uma das propostas que eu levo para o grupo, e eu gostaria de transmitir para todos que estão no nosso programa, é que é o seguinte, que quando você está aprendendo a doutrina espírita, você tem que ter a consciência que você não está aprendendo só para você. Não é? Você está aprendendo para poder contribuir com outras pessoas, porque a doutrina espírita ela é um manancial de informações e de conhecimento que quando você se diz espírita, tenha certeza que milhares de pessoas vão começar a aparecer na sua vida e querendo algum tipo de informação. Né? E essa informação ela tem que ser segura, porque era a base do Kardec, né? A segurança das informações. Então, quanto mais a gente se aproxima a essa realidade do conhecimento da doutrina, mais facilita o nosso caminhar, mas também vai ser instrumentos de auxílio para outras pessoas. Que a gente nunca esqueça que a doutrina não é só para nós, é para que a gente possa transmitir isso para a sociedade. E nós temos que entender, de uma vez por todas, que existe uma razão de viver. A gente não vive por viver pelos prazeres da terra, por adquirir bens, por gerar filhos, ou por gozar as Nós estamos aqui de férias. Nós estamos aqui numa escola abençoada, porque o Espírito sendo milenar e a eternidade na frente dele,
ele tem que evoluir. A Terra não é a nossa única morada. Não foi, não será. Nós teremos outras moradas na casa do Pai, há muitas. E nós teremos que ser úteis. Não podemos estagiar aqui só errando, voltando para errar de novo, para errar de novo, para errar de novo. Não. Vamos evoluir. É o jovem que sai do seio materno e vai para a escola, e vai para uma universidade, e faz uma pós-graduação, e faz um mestrado, e vai se aprimorando. É essa a nossa existência. Nós não estamos aqui só para esta vidinha medíocre que nós levamos. A espiritualidade é muito maior. Vamos nos interessar pela literatura espírita. Você não vai se tornar espírita porque lê um livro espírita, ou porque vai na palestra espírita. Você vai se tornar espírita se você assumir ela como a religião, a filosofia e a ciência da sua vida. E isso leva tempo, meus irmãos. Nós estamos lutando até hoje, né? Nós estamos aqui muitas vezes, muitas vezes. Então, meus irmãos, aproveitem o conhecimento espírita, que é bênção renovada a cada minuto na nossa vida. Só assim a gente compreende as dores, o sofrimento, as incompreensões no lar, as dificuldades financeiras, as provas que o país está atravessando. Vamos lá, onde nós estudamos as obras de Joana, o que ela mais fala é na reforma moral. Ela estudou 40 anos na espiritualidade para trazer esta série psicológica. O que é que ela diz? Nós ainda falamos muito mal dos outros. A reforma moral é muito simples de resumir, porque se eu continuar fazendo o que eu fazia na outra encarnação, não mudei nada, eu vou voltar para o mundo espiritual igual. Então, cada vez que eu venho, eu tenho que trabalhar a minha reforma moral para que quando eu retorne diferente daquilo que eu era. Este é o objetivo da nossa vinda para a Terra em cada encarnação, ou seja, a nossa melhoria, a nossa forma moral. Nós estamos, quase chegando ao final do programa, nós não temos espaço definido, nós podemos tudo ficar aqui o dia inteiro, mas por uma questão de disciplina... Inclusive, hoje a gente vai adiantar um pouquinho, porque a gente teve os problemas técnicos, exatamente. A gente fica um pouquinho mais. Fica um pouquinho mais. Mas, e outra coisa, a gente está hoje fazendo uma experiência aqui. Nós nunca tínhamos feito o programa da forma como estamos fazendo hoje. É a primeira vez. Então nós estamos batendo um papo aqui, É claro que os outros programas terão outro enfoque, Esse era temático, como nós sempre fizemos, A gente escolhe um tema, um convidado vem para abordar aquele tema. Hoje nós estamos fazendo uma abertura desta forma, assim, um pouco mais à vontade, Dorina? Para ver como é que funciona. Assim como fizemos o primeiro piloto. Também fizemos assim. Eu e o Giba, sem muita experiência. Quando a gente olhou, tinha dado uma hora, a gente nem tinha percebido. E a gente começou o programa se questionando que assunto que nós vamos ter para falar 1 hora, Giba. Eu não sei, ele disse, nem eu. E quando terminou, eu disse, Giba, nós falamos tudo. É assim, o tempo nós nos surpreendemos com nós mesmos. Mas foi muito bom. Foi bom estar aqui, trabalhar este instante de aprendizado infinito na tecnologia, porque ficamos imaginando, meus companheiros, que tecnologia será no futuro, não? Eu penso que a gente se materializará no espaço físico para conversar pessoalmente com os nossos familiares. E eu gostaria até de dar um depoimento, assim, quando a gente recebeu a notícia, a Dorilda estava com a gente, Foi o último programa da gente ao vivo na rádio, e chegou a notícia que a gente não ia continuar. E a gente tinha um almoço marcado, lá num restaurante aqui em Criciúma, e a gente se reuniu, e naquela reunião já ficou claro que a gente ia tomar novos rumos, e o Edson aqui, eu tenho que parabenizar o Edson, porque foi o que realmente bancou de frente a mudança, Tem o Jonathan, que é o nosso produtor na rádio, o Giba, eu fazendo parte também, a Dorilda, e rapidamente a gente conseguiu se reerguer no sentido, porque pra gente foi uma queda naquele momento, A gente se sentiu, e agora? Tanta gente nos escuta, nos assiste, como é que a gente vai continuar? Mas a certeza que a espiritualidade não desampara, Isso serviu pra gente, como serve para todos nós que vivemos na Terra, que aquele momento, às vezes, de aflição, de sofrimento, o que a gente precisa saber é que nós temos amigos, que nós temos a espiritualidade que nos apoia, mas eu acredito que a gente tem que ter um objetivo. Muitas pessoas caem hoje nas suas aflições, nas suas depressões, e muitas vezes se aproximam do suicídio, muitos cometem o suicídio, porque eu vejo que se perderam no caminho,
não é? Nessas lutas que nós passamos, se perdem no caminho, e que se a gente realmente tem um objetivo de vida, né? Eu acredito que nós 4 aqui, outros que trabalham com a gente, o nosso objetivo da doutrina é a nossa transformação moral, mas poder contribuir, nós temos muito para não cair, né? Porque nós somos confrontados com muitos problemas, muitas dificuldades, que faz com que a gente reveja a nossa postura diante do nosso trabalho. Será que é para continuar trabalhando ou não? Né? Mas essa certeza que é o que a gente tem que fazer. Só para complementar o que o Gerson falou, né? O objetivo da encarnação é a nossa melhoria pessoal, mas também colaborar com a obra da criação. Nós temos duas funções, né? A nossa melhoria e colaborar com a obra da criação. Cada um de nós tem a oportunidade de fazer assim. É você que está em casa, trabalhando na sua família, no local onde você trabalha, qualquer lugar que a gente tenha a oportunidade de conviver com outras pessoas, nós estamos colaborando com a obra da criação. Temos a oportunidade de colaborar com a obra da criação. Gilberto, eu queria aproveitar, o Jefferson falou de que a espiritualidade nos ajuda a continuar esse projeto, né? Que agora numa nova forma, mas os encarnados também ajudam. Então eu queria aproveitar, se tu me permite, fazer alguns agradecimentos hoje em especial à Casa Consolador Prometida, sua diretoria que abriu suas portas para que a gente pudesse usar o ambiente aqui para a transmissão de hoje. Queria agradecer ao presidente do Seara de Jesus, o nosso amigo Valdir, que também disponibilizou aquele ambiente caso a gente não pudesse utilizar esse. O pessoal do Círculo da Luz, em nome do Fábio e do Abel, que também abriram as portas daquela casa para a gente usar aquele ambiente se não tivéssemos outro. Mas em especial, o nosso amigo Valmir da Network, que veio correndo, instalou a internet. Eu digo assim, a providência de Deus se faz, né? E se fez pelo trabalho do Valmir, da Network Informática aqui de Sara, que veio e instalou a internet, uma ótima internet para a gente poder estar transmitindo o programa. Então, fica o nosso agradecimento a todos esses que contribuíram para que o programa Dimensão Espírita continue. E assim, vou até falar um pouco, Edson, das pessoas que mandaram os recados. Né? Não consegue ver. Tem alguns aqui, então eu queria mandar um abraço para a Renata Angeloni, a Marilé Sperling, a Libera, desculpe, a Colossi Borba, né? O Wilson Vieira, que é nosso parceiro, o João. O Wilson tem que estar assistindo, o Wilson não ia perder. A Regina, a Ana Gene, a Angelina Coan, né? Então realmente é aqui parabenizando a gente pelo trabalho, tantos outros que curtiram, então. Eu só queria lembrar. Minha mãe, né? Minha mãe. Mas eu queria lembrar que aqui basicamente da equipe, mas hoje uma das nossas colegas não pôde estar por motivos pessoais, a nossa amiga Kátia, que também faz parte dessa bancada, é a nossa ata viva, né? A nossa ata viva. A gente deixar um abraço para ela e tá a cadeirinha dela esperando para ela voltar aqui conosco. Então, não deu tempo aí, Edson? Não, nós temos tempo, Gilberto. Aqui não é igual o rádio que a gente tem que ter. Não, porque a gente tem que ter. Nós temos mais 3 minutinhos. Então vamos dar nossas despedidas, né? Vamos lá, Jeff. Bom, mais uma vez agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, por essa oportunidade. Convidar os amigos que compartilhem os vídeos, né? Que esse vídeo vai ficar gravado no Facebook. E que possam também enviar perguntas para a gente, que na medida do possível a gente responde no ar. E um dos nossos projetos aqui é criar algumas outras ferramentas, porque agora a gente é proprietário, né? Nós somos proprietários do nosso programa em parceria com a espiritualidade, então a gente pode ampliar para outros tipos de trabalho. Eu espero que vocês continuem vibrando com a gente. E o Facebook, ele tem essa vantagem, você pode colocar ali a pergunta o tema que você quer que a gente aborde, alguma dúvida que você tem, você coloca ali, nós vamos anotar e vamos responder, né? Vamos ter a oportunidade de tratar disso nos próximos programas, né? Lorilda, suas despedidas. Eu queria agradecer primeiro, Giba, aqueles irmãos que contribuíram financeiramente para que o programa mantivesse-se no ar durante 5 anos. Nós estávamos pagando R$ 1.400 mês para o espaço no rádio. Parece pouco, mas era difícil, as pessoas contribuíam de uma forma generosa. Ao César Lodete, que foi nosso parceiraço,
ao Dr. Paulo Estevinisca, que também foi o iniciador do programa, a Raquel, da Edissara, que deu uma mão em todas essa turma. Eu vou parar de dizer nome, porque eu Mas a gente não pode esquecer também a Eliane, da URI, da a Eliane URI, Casimiro, né, que ajudou todo bastante. este pessoal que fez um esforço tremendo para que o programa ficasse no ar. E estaremos sempre aqui. O Marco Antônio, o Vils, que vinha de Florianópolis, com a esposa, o Caio, que é o contador, que pagava todo mês para depois ir recebendo dinheirinho pingado, muitos que não pagaram, ele arcou. Então, meus irmãos, foi uma corrente espiritual tão generosa que todos assumiam isto com muita generosidade. E agora Deus achou um meio de que nós continuássemos no ar sem custos, sem ônus. Os ônus que tem o Castanhete aqui é que está arcando até agora. A gente não vai perguntar para ele quanto é, porque ele não vai dizer, porque nós também não queremos pagar. Né, Castanhete? E estamos aqui, meus irmãos, com o coração aberto. A doutrina abençoada, é luz que se faz na alma, é semente na terra, é plantio e colheita. Colhamos o bem que fizemos, mas semeamos este bem, porque ninguém vai colher em seara alheia. Muito obrigada a todos, e nós estaremos aqui todo mês, só assim a gente viaja um pouquinho. Todo mês não, toda semana. Nós estaremos toda semana aqui. O programa vai continuar. Eu queria acrescer aos agradecimentos da nossa amiga Dorilda, também a parceira Rádio Ilha Negra, que disponibilizou mesmo comercialmente e foi parceira com o Dimensão Espírita em 5 anos quase, né? Porque através das ondas daquele rádio muitas pessoas foram consoladas. Ontem, numa atividade que fazíamos com um colega da Casa Espírita, ao final da atividade a gente perguntou quanto era o curso que ele nos dava. Daí ele disse assim: vocês levem um alimento lá na Casa Espírita para que outras pessoas sejam ajudadas, porque eu faço isso de coração pelo que o Espiritismo já tem feito por mim. A Casa Espírita de Sara, vocês, ele se referia a pessoas que estavam lá, vocês que construíram a Casa de Sara, e eu agora posso utilizá-la. Então, fica também o meu agradecimento a poder estar ajudando nesse processo de continuidade do programa. Eu que entrei no caminho do programa ano passado, e junto com essa equipe magnífica a gente poder dar continuidade, porque o Espiritismo já me trouxe tantas coisas boas que agora, daqui para frente, eu tenho que pagar. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram com a gente, e a gente, semana que vem, volta de novo. Obrigado, Gilberto. Então, contamos com vocês. Até a próxima semana. Mandem sugestões, mandem observações, nos ajudem a fazer esse programa. Até lá.